Hoje nós vamos conversar com um dos maiores violonistas brasileiros, Orondino da Silva, conhecido como Dino de Sete Cordas. Dino, eu queria fugir um pouco às perguntas que eu venho fazendo a outros músicos para esse projeto da Memória do Músico Brasileiro. Mas eu vou começar pelo chavão. Em que ano você nasceu e onde você nasceu? Bom, assim você vai me obrigar a ter que dizer a minha idade, né? Eu nasci em 1918. 1918. Onde? Eu nasci ali na Rua Orestes, Santo Cristo, pertinho da antiga Tupi, ali. Da antiga Tupi, na Rua Venezuela. Não, a Venezuela veio depois. A Tupi foi inaugurada ali na Rua Santo Cristo mesmo, eles chamavam Barracão. Foi ali inaugurada a Tupi. Seus pais eram músicos? Meu pai tocava violão. Minha mãe não sabia nada de música. Você começou a estudar o violão com que idade? Olha, estudar mesmo eu nunca estudei, sabe, Nelson? Eu via alguém tocar, via, por exemplo, meu pai tocar, meus primos tocando, e eu ia olhando e tal, mas nunca aprendi assim, com professor, nem coisa nenhuma. Nunca ninguém me ensinou. Então eu via e depois, quando dava uma folguinha que eles largavam o instrumento para ir fazer um lanche, eu aí ia pegar para ver se eu fazia aquilo que tinha visto. Foi Mas assim isso com que idade? Isso eu tinha meus 7, 8 anos, mais ou menos. E você desenvolveu isso por quanto tempo? Bom, a gente com a continuação, né, acabou se metendo no meio deles, né? Eu também me meti no meio dos primos, do meu pai e tudo. E cada dia que ia passando eu ia aprendendo um pouco mais, vendo, ouvindo, e foi evoluindo por aí o negócio. Então você teve necessidade de ter um instrumento seu, não usar o do velho ou dos primos. Meu pai tinha um ciúme do violão dele, espetacular. Ele acabou comprando um para mim. Eu aí só pegava no meu. Bom, então a sua vivência foi feita em casa com os parentes. Exatamente. E quando você começou a sair fora desse ambiente de casa para fazer música? Foi justamente com meu pai, eu fazia minhas serestas junto com eles, porque naquela época se usava muito serestas, né? Serenata na época. Então eu saía junto com eles, com meu primo, com meu pai, e os outros 2 primos também que tocavam, e tinha um rapaz amigo nosso, que gostava de cantarolar também umas musiquinhas, e a gente ia fazer serenata, né? Pelo Morro do Pinto, ali em Santo Cristo. E daí eu continuei, né? E a minha vivência saindo fora de casa foi assim, começando com serestas. Com serestas, que bonito. Agora, como aconteceu, digamos assim, a sua profissionalização? Porque até aí me parece que é uma coisa assim mais de curtição. Exatamente, era curtição mesmo. E a profissionalização? O dinheiro, o ganhar o dinheiro? O dinheiro foi uma coisa muito interessante, que eu trabalhava em calçado. Eu trabalhava na Fox, uma fábrica que tinha ali mesmo na Rua Santo Cristo, e eu trabalhava ali, negócio e sapateiro sabe como é que é, né? Hoje está num setor, amanhã você está no outro, amanhã está no outro. Mas então eu gostava sempre de fazer a minha serestinha e eu gostava de tocar regional, que eu ouvia muito regional. E eu também gostava de regional e ia tocando com os meus colegas também, em conjunto. E numa dessas vezes, dessas saídas assim para tocar regional, eu fui visto pelo falecido canhoto do cavaquinho, Valdiro Frederico Tramontano, me lembro até o nome dele. E ele me viu tocar e ficou de olho em mim, entende? E como eu era fã do conjunto, eu estava sempre ali na Rádio Tupi, e assistia o conjunto tocar, e me dava até com eles, que eu gostava deles e tudo. E o canhoto ganhou aquela intimidade comigo, e uma ocasião o violonista do conjunto, do Benedito Lacerda, adoeceu. E o canhoto aí veio a mim. Chegou perto de mim e disse: "Ô Dino,
o Benedito mandou te chamar para você tocar no conjunto. Eu digo, mas e aí? E o Ney Oreste e o Lentini? Disse, não, o Ney está doente e tal, está hospitalizado e ele quer que você vá para o conjunto. Eu disse, não posso fazer isso. Primeiro que eu gosto muito do Ney e do Lentini, eu não posso tomar o lugar do rapaz. Eu disse, não, mas você não vai tomar o lugar, você vai lá, se por acaso ele voltar, se ele melhorar e tal, e voltar para o conjunto, você entrega a pasta. Eu digo, bom, até aí está tudo muito bem. Ele disse para mim, Dino, vai lá que o Benedito quer conversar com você. Eu aí fui. E ele me expôs essa situação. Dino, o Ney está muito doente, eu nem sei se ele vai voltar porque ele está com problema de pulmão. Eu aí disse, bom, eu posso fazer o seguinte, eu vou ficando aí no conjunto, se vocês acharem que eu tenho capacidade. Eu vou ficando aí no conjunto até o Ney voltar. Quando ele restabelecer, eu entrego a pasta e disse, está muito bem, está tudo bem. E eu aí comecei. Isso em 1937. E o conjunto do Benedito era bom, o conjunto? Olha, para mim era o melhor, não sei se é porque eu era fã do conjunto, para mim sempre foi o melhor conjunto regional. Tinha os melhores violonistas, tinha o melhor cavaquinista, que era o Canhoto, e tinha o melhor pandeirista, que era o Russo do pandeiro. Sim. Entendeu? E completava com o Benedito, que sempre foi espetacular. Né? E o Benedito como pessoa? Olha, eu não tenho que me queixar, não. Tanto não tenho que me queixar, que ele era meu padrinho de casamento. Entende? Quando eu me casei, eu gostava tanto dele que eu o convidei para ser meu padrinho e ele aceitou. Então eu não tenho que dizer de mal nada. E era um bom flautista. Para mim era o melhor flautista que existia. E o Pixinguinha? O Pixinguinha veio também para esse conjunto, para esse grupo, não? Exatamente. Mas o Pixinguinha tinha o conjunto dele lá na Mairinque Veiga, que era o falecido Tuti, era o Romualdo Miranda, era o João da Baiana, era o Luperce Miranda, e ele de flauta, que por sinal era um ótimo conjunto, mas eu gostava mais do conjunto do Benedito. Entende? E como é que o Pixinguinha foi parar nesse conjunto do Benedito? Isso é muito interessante. O Pixinguinha tinha lá o conjunto dele e não sei porquê, dizem que era por causa dos dentes, devido à embocadura do instrumento. Então, dizem que o Pixinguinha deixou de tocar flauta e passou a tocar saxofone. Entendeu? E então a gente já tinha o conjunto nosso formado desde 37 e o Benedito então chamou o Pixinguinha para tocar no nosso conjunto. E ele aceitou e veio fazer aquilo que a gente fazia, que era justamente aquele violão tipo bombardino, entende? Fazer aqueles contrapontos e tal. Aí o Pixinguinha passou a fazer aquilo. Aí aliviou um pouco mais a gente das obrigações. Você já tocava o 7 cordas nessa época? Não. Eu tocava 6 cordas. Quando você passou a tocar o 7 cordas? Isso já foi mais tarde, bem mais tarde. Isso já foi em 1952, por aí. Aí eu já estava na Mairinque Veiga. O conjunto do Pixinguinha já não era mais, já não tomava mais parte no grupo da Mairinque Veiga. Então eu vim para a Mairinque Veiga com o conjunto do Canhoto, entende? E aí passei a tocar violão de 7 cordas, em 52. Então, o primeiro conjunto que você participou foi o do Benedito? Propriamente dito, profissionalmente, sim. Sim. Depois você veio para o do Canhoto? Não vim, o conjunto continuou. Continuou. Só saiu o Benedito e o Pixinguinha. E nós prosseguimos. E quem ficou no lugar de Benedito e do Pixinguinha? Aí nós fomos na Rádio Guanabara, fomos pegar o Altamiro Carrilho, e o falecido Luiz Gonzaga trouxe de São Paulo o Orlando Silveira. Aí ficou um sexteto, ao invés de 5, quer dizer, quando o Pixinguinha já estava, já era sexteto, mas aí saíram os dois. O conjunto passou a ser com o nome de Canhoto, mas o pessoal era o mesmo.
Fora esses conjuntos, quais os outros conjuntos que você tomou parte? Bom, depois eu fui para o conjunto Época de Ouro, Época de Ouro. do falecido Jacó. Ele me convidou também para tomar parte, só que eu trabalhava no conjunto do Canhoto, e ele, quando me convidou, disse, olha, Jacó, eu não posso, eu já trabalho no conjunto do Canhoto, não vai ficar bem. Eu saí de um conjunto que eu já trabalho há muito tempo para vir trabalhar com você. Ele disse, não, mas eu não quero que você saia do conjunto do Canhoto. Eu quero apenas que você me sirva quando eu precisar. Eu disse, está muito bem, sendo assim, mas tem uma coisa, eu achava bom você conversar com o Canhoto, que eu não quero que ele guarde mágoa de mim. Ele disse, não, isso não tenha dúvida. Aí chegou, conversou com o Canhoto e disse, ô Canhoto, eu estou precisando do Dino lá no meu conjunto. Aí o Canhoto disse, não, você pode usar o Dino, contanto que não me prejudique aqui. O dia que você tiver trabalho lá e eu estiver aqui, você tem paciência. Você vai ficar sem o violão, porque eu não vou ceder de jeito nenhum. E ficou acertado assim, eu passei para o Época de Ouro. Se bem que eu já gravava com o Jacó muito antes, e o conjunto todo também gravava com o Jacó, antes de ser formado o Época de Ouro. O Jacó era realmente esse nome que todo mundo diz hoje como bandolinista? Olha, eu acho que, para mim, não teve outro no instrumento dele. Eu gostava muito do Luperce. E o Nelson Miranda também tocava bem. O Luperce era espetacular, mas igual ao Jacó eu nunca vi. Era um bandolinista que trabalhava com o coração. O Luperce trabalhava com a velocidade. E o Jacó não, trabalhava com sentimento. Ô Dino, eu conheço que você faz bastante arranjo, mas como começou o seu estudo da música, o estudo teórico? O teu conhecimento teórico, já que você disse que você no violão é autodidata. Exatamente, isso foi mais tarde, ainda estava no conjunto de Benedito Lacerda, quando eu comecei a ver em orquestras aqueles conjuntinhos, aqueles violonistas de palheta, lendo cifra, entende? E tocando arranjos de orquestras. Eu achei aquilo espetacular. Eu digo, meu Deus do céu, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou estudar música também, porque senão a minha vida musical vai ser curta. E eu tenho que estudar. Eu não sei nada de música, eu vou ter que estudar um pouco de música. E assim eu fiz. Arranjei um amigo meu que era flautista, que por sinal era um péssimo flautista, tocava mal pra chuchu. Era amigo. Era amigo. E era um grande músico, hein? Vou te dizer por quê. E tocava piano também, pior ainda do que flautista. Mas ele era um grande músico e era um grande professor. Eu então, sabendo que ele ensinava música, eu disse, ô Veríssimo, me lembro até o nome dele, Veríssimo, eu queria estudar música, será que você me ensina? Ele, você ainda não aprendeu porque eu não quis, porque o que você sabe juntando-se à teoria de música, ninguém mais vai tomar conta do teu posto aí. Eu digo, não, o meu problema não é que ninguém vai tomar conta do meu posto, é que eu quero trabalhar por muito tempo ainda. Aí ele disse, então eu ensino. E aí começou a me ensinar solfejo, entende? E teoria musical, e eu fui em frente. Estudei, fui aprendendo. Depois, quando ele já ia passar para a harmonia, a parte de harmonia para mim, porque, modesta parte, eu aprendi rápido na teoria, né? Solfejo e tudo. Quando ele ia passar para a harmonia, ele foi no tempo da guerra, de 45. Ele disse, Dino, eu vou precisar parar um pouco com esse negócio de música e tal, porque a vida está ficando muito dura e eu vou ser embarcadiço, vou tocar no navio. E foi tocar piano no navio. E eu acho que num daqueles bombardeios que eles bombardearam o navio nosso aí, eu acho que ele foi nessa. E eu nunca mais vi o Veríssimo. Aí eu fiquei, bom, agora eu vou pegar meus livros, aí comprei livros, né? E comecei a estudar sozinho, dado o que eu já sabia, e aí passei a estudar sozinho. Foi assim que eu aprendi.
Bom, você é um solista do violão, né? Não, propriamente dito solista, não. Eu sou acompanhador. Acompanhador? Eu gosto muito mais de acompanhar do que de solar. Embora eu faça minhas coisinhas assim, quando eu estou só, eu pego meu violão e faço minha musiquinha para mim mesmo e tal. Mas... Você prefere ser coadjuvante? Exatamente. É isso que eu gosto de ser. Você deve me conhecer por esse motivo, porque claro, em todo disco aí dos meus amigos, né, que eles me convidam, está lá meu nome na capa, Dino Sete Cordas, Dino Sete Cordas. Dino. Então, eu sou conhecido como harmonizador, como solista, não. Esse sete cordas é por causa da sétima corda do violão? Exatamente. Agora, o Dino, mas esse contracanto, esse contraponto que ficou tão famoso do Dino em todas essas gravações, como é que isso surgiu assim em você? Como é que acontece isso? Isso é muito fácil. É muito fácil e é muito difícil, né? É muito fácil para quem tem na veia, né, modesta parte. Você vai ouvindo os acordes e vai conduzindo a harmonia através dos baixos, do contraponto. Porque os baixos você ouvindo os baixos, você, por exemplo, ouvindo uma pessoa solfejar uma melodia e você ouvindo os baixos do violão, você vai sentindo a harmonia se desenvolver de acordo com aqueles baixos que vão sendo feitos. Mas tem muita gente que ouve isso, mas não faz esse contracanto tão bonito, que é uma verdadeira melodia. Isso é uma questão de gosto, né, Nelson? É uma questão de gosto. Ou de gosto. talento? Não sei, deve ser uma questão de gosto e deve correr na veia, entende? Porque eu acredito mais que isso seja questão de gosto e correr na veia. Porque você não está impedido de fazer aquilo que eu faço, absolutamente. Você é um músico, que eu sei que é, e no seu instrumento você faz a sua miséria lá também, entende? E eu, no meu, faço a minha, entende? De acordo com a necessidade. Então, a melodia vai pedindo uma harmonia, e eu vou conduzindo a harmonia através do contraponto que o violão vai fazendo. Mas junto com esse contraponto, você também tem um miolo que também é diferente da maioria dos violões, dos violonistas. Isso é uma questão de gosto, né? A harmonização, porque a harmonia conduz, como eu estou te dizendo. Você fazendo uma harmonia bem feita, você tem probabilidade de desenvolver os baixos em cima daquela harmonia. Então tem horas que você faz uma coisa espetacular, que você mesmo gosta, que é o meu caso. Tem horas que eu faço uma baixaria que eu mesmo achei espetacular. Tem horas que eu faço uma baixaria comum, que isso todo mundo faz, é uma baixaria comum. Mas tem horas que eu desenvolvo uma outra maneira de fazer, que eu mesmo sinto que ficou uma beleza aquilo que eu fiz. Mas você teve uma preocupação, ou tem ainda uma preocupação, numa pesquisa de melhorar esse contracanto quando faz? Ou ele vem assim já prontinho? Eu nunca pesquisei nada, sabe, Nelson? Eu acho... Você acredita em espiritismo? Sim. Eu me considero um médium musical. Me preparei, como eu disse a você, estudei. Certo. Então você sabe que o médium se prepara para os trabalhos que vão ser realizados. E eu me sinto assim um médium musical. Desce aqui em cima, entende? Mas isso é na hora. Por isso que eu digo a você que eu nunca pesquisei nada. Bate aqui e eu desenvolvo aqui. Então, é receptor e transmissor. Entende? É isso que eu te digo sobre o que eu faço. Essa coisa que ficou tão conhecida e tão comentada, desses baixo do Dino, esse contraponto e tudo mais, isso também se fazia antigamente, não? Fazia, mas de uma outra maneira. Por exemplo, o Seu Tutti, quando eu conheci o Seu Tutti, eu não tocava violão de 7 cordas. Eu admirava o som que ele tirava, que era, por sinal, um bom violão, um grande violonista. Era músico, lia, entende? Mas o violão que ele fazia, não sei se é porque era da época, ele fazia assim um violão com baixos de colcheias. Ou seja, para quem não conhece música, era aquele baixo assim, tum 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 tum. Então não passava disso. Exemplifica no violão aí, para a gente. Por exemplo,
Naquele tempo se fazia assim. E eu quando eu já vinha de violão de 6 cordas, eu fazia assim. Fazia cocheia, semicocheia, tudo misturado. Muito mais rico. Então, passou a ser um violão mais admirado, porque o povo não estava acostumado a ouvir esse tipo de violão. Então, essa baixaria do tut era exatamente o pé de boi? Pé de boi, como eles chamavam na época. É, exatamente. E eu vim desenvolvido da maneira que eu tocava violão de 6 cordas, que o conjunto de Benedito Lacerda sempre foi assim. Fazia muita semicocheia e muita queálteras, entende? Os violonistas. Então eu segui aquele estilo e passei para o violão de 7 cordas da mesma maneira de tocar no violão de 6 cordas. Então você não desenvolveu o pé de boi, você partiu daquilo que você já fazia no conjunto. Exatamente. Transferiu do 6 cordas exatamente para o 7 cordas. Daí aquela velocidade. Exatamente. Daí o violão ser mais conhecido, violão de 7 cordas, e desenvolver no país inteiro, que era poucas pessoas que conheciam violão de 7 cordas pela maneira de tocar. Era bonito e tudo, mas o violão de 7 cordas se desenvolveu através da maneira em que eu passei a tocar o violão de 7 cordas, que era a mesma maneira que eu tocava o de 6 cordas. Dino, eu acredito que não tem uma gravação feita aqui no nosso país de cantor que você não esteja presente. Fala um pouco para a gente aí desse negócio. Bom, eu tenho o prazer e tenho até orgulho de dizer a você que a maioria dos cantores, eu botei um degrauzinho para eles subirem, entende? Quer dizer, o Chico não. O Chico, quando eu entrei, ele já tinha o nome dele, a Carmen Miranda também. Mas eu parti daí. Eu comecei gravando com Carmen Miranda, com Francisco Alves, com Orlando Silva, com Silvio Caldas, com Irmãs Batistas, Irmãs Pagãs, e por aí afora, Gastão Formente, Augusto Calheiro, Patativa do Norte, e vim por aí afora trabalhando com todo mundo. Ciro Monteiro, entende? Essa gente toda. A sua participação também nessas gravações como arranjador, ela existiu? Não, como arranjador, não é bem arranjador. É um apontamento que eu fazia, entende? Naturalmente botava a harmonia que eu achava que deveria pôr, entende? E fui desenvolvendo outras harmonias em cima daquela melodia que era apresentada, mas aquilo era um apontamento. Isso partiu com o Cartola, que seja Aléu Moinho, e aqueles discos todos que o Cartola fez cantando, eu tive o prazer de fazer um apontamento naquelas músicas que ele gravou. Mas você dá o nome de apontamento por modéstia ou porque você não quer assumir? Não, é o seguinte, porque eu acho que arranjador, ele tem que conhecer a harmonia a fundo, que foi justamente o que eu disse anteriormente a você, que quando eu ia partir para a harmonia, o meu professor desapareceu. Então eu não estudei mais, entende? Então eu não tenho uma base harmônica teórica, entende? Então o que eu faço, eles podem chamar de arranjo, como quiser. Pode até ser, porque eu faço as harmonias todas ao meu gosto, porque é uma questão de gosto, a harmonia, né? Então eu aponto aquilo que eu gosto, aquela harmonia que eu gosto, e eu escrevo alguma coisa para um instrumento que vai fazer uma introdução, fazer um solo no meio da música e tal. Eles podem dizer que é arranjo. Para mim não é arranjo, para mim é apontamento. Apontamento. Mas não seria por você não usar, digamos assim, um grupo maior de outros tipos de instrumento? Porque com relação ao problema de harmonia, mesmo você disse que não estudou, mas o que você tem de harmonia já satisfaz a qualquer grande compositor. Compreendeu? Então, não seria um conhecimento de outros instrumentos, uma coisa mais ampla, do tipo de orquestra, que você pudesse navegar um pouco por esse outro mundo? Talvez, porque eu sempre gostei muito de ouvir um bombardino, um trombone, sabe?
uma flauta assim no meio de orquestra, que teve muitos flautistas, como Ari Ferreira e outros mais que eu nem conhecia, entende? E isso tudo era feito naqueles instrumentos. E eu passei a copiar aquilo que eu ouvia na orquestra, entende? Ou seja, o bombardino fazia, o trombone, porque quando eu vim, tinha bombardino ainda. Exatamente, que a gente chama contraponto, né? E eu passei a usar aquilo no meu violão. Achava aquilo muito bonito e passei a usar. E por acaso deu certo. Por acaso? Por acaso. Deu certo e eu fiquei conhecido por esse motivo. Só por esse motivo? O talento, então, vai para qualquer outro lugar. Não sei, né? Isso aí... O Eugênio Martins, o famoso Grande Bravo, como ele é chamado, chegou a tocar com você? Aliás, foi o primeiro conjunto que eu trabalhei. Mas isso ainda não era profissional. Eu ainda era sapateiro. Era conjunto de Eugênio Martins. Ele tocava a flautinha dele e me chamou para tocar violão, 16 cordas, ainda na época. E o falecido José Gonçalves, conhecido como Zé da Silda, né? Ou seja, Zé com fome. Tocava violão também. E então o violonista era eu e ele, e o falecido Valzinho, que você deve ter conhecido, tocava cavaquinho. E um menino, que eu não me lembro o nome dele, tocando pandeiro. Era o conjunto do Eugênio. Isso na época não profissional. Não profissional, exatamente. Tem uma outra faceta sua, da tua profissão, que me desperta a curiosidade. Essa coisa de você ter sido um autodidata, de você depois ter feito um estudo de teoria e solfejo, e depois não continuou, mas é um excelente professor de violão. Como é que isso aconteceu? Muito obrigado pelo excelente. Como é que isso aconteceu, essa coisa de você ter sido autodidata como violonista e ser um professor de violão? Isso foi o seguinte, isso foi por causa justamente das fichas dos discos, né? Que sai atualmente, aliás, quem fez isso, é bom que se diga, quem começou a botar o nome dos músicos na capa do disco foi o falecido Jacó. Então, daí para cá, todo mundo começou a fazer, né, a mesma coisa. E quem compra disco e que gosta de música e que gosta de violão, através desses discos, vendo o meu nome na capa, me procurou. Dino, eu quero aprender violão do jeito que você toca. Eu digo, eu ensino. Só não tenho muita certeza se você vai aprender, se você vai fazer realmente, porque é preciso ter muito gosto e paciência. Eu tive isso, tive gosto e paciência, entende? Então, se você tiver gosto e paciência, eu estou aqui para ensinar do jeito que eu toco. Então, eu ensino o pessoal justamente como eu toco. Agora, não são todos que chegam aí, né? Mas então foi por esse motivo. Eles queriam aprender comigo porque eu gravava com todo mundo e eles gostavam da maneira que eu tocava nos discos. E foi aí que nasceu o professor. O seu tempo hoje, fora o violão, que você usa profissionalmente em gravações ou em apresentações, todo ele é dedicado ao ensino. Exatamente. De segunda a sexta. De segunda a quinta, porque sexta eu vou lá para minha Araruama. Sagrado. Vou lá para o meu barraco, vou descansar a cuca, entende? Pego a minha esposa e vamos os dois para lá. Quando meu filho tem tempo, que pode ir, pego os filhos dele, a mulher, e vai todo mundo para lá. Quantos filhos você tem, Dino? Eu tenho um só. É o Dininho? É. O que toca baixo? Toca baixo. Mas como é essa coisa do baixo? Foi você mesmo que bolou essa coisa do baixo, do violão? Ou quase bolou? Dele tocar? Dele tocar? Não, dele tocar ele era fã dos Beatles. Ele gostava muito de rock da época, né? Então ele andava, ele pequenininho, pegava o meu violão, andava arrastando aí pelo chão, né? E chegava, naquela época não era som, era vitrola. Eu tinha uma vitrola e ele botava o disco aí dos Beatles e pegava o meu violão, afinava essas 4 cordas lá embaixo, bem grave. E aí ficava imitando o contrabaixo, que era o McCartney, né? Paul McCartney. E ele ficava imitando e começou a
a fazer igual, procurar fazer igual, entende? E depois desenvolveu o negócio de fazer, ele passou a fazer seus bailezinhos aí, coisa de garoto, né? E disse, papai, eu queria que você me desse um baixo elétrico, você me dá? Eu digo, dou, mas com a seguinte forma, da seguinte maneira, você estuda, me dá um diploma, você primeiro estuda e pega um diploma e me põe assim na mão, que quando você me puser esse diploma na mão, eu dou um baixo eletrônico a você. E ele aí foi estudar e saiu administrador de empresa. E veio com um canudinho e disse, papai, está aqui. Eu aí disse, bom, não tem outro jeito, fiz uma força danada, rapaz. Foi dinheiro de gravação que eu arranquei aí por todo lado para comprar um baixo eletrônico, sabe? E comprar um aparelhozinho também para ele fazer os bailes dele. Agora, o baixo que você quer se referir é o monstro. É o baixo do violão. Aí, depois que ele passou a aprender a tocar esse baixo eletrônico, eu vi não me lembro onde foi que eu vi um violão acústico com 4 cordas e tocando igualzinho a um contrabaixo. E eu achei interessante. É um instrumento mais ou menos desse tamanho, assim. Tem uma caixa grande, assim. Eu achei interessante, então eu mandei fazer. Eu sempre viajei muito para São Paulo e eu fui lá no Soros, na fábrica Soros, e mandei fazer, fui buscar. E eu mandei fazer esse baixo acústico lá, entende? E quando eu vim de São Paulo, eu trouxe o baixo e ele ficou doido. Pode tirar da cá. Ele aí ficou doido, sabe? Aí passou a estudar esse também, que é a mesma coisa, né? Tem traste, tem tudo. E eu então comprei o baixo para ele, e ele já até fez trabalhos com ele e tudo. Já fez trabalhos com ele. Bota aqui. Que é esse aqui. É esse aí. Tá. Você vê? É um tipo violão, né? É. Aí a afinação. E o Mi, Lá, Ré, Sol. Agora ele desenvolve tudo isso aqui. Por aí afora, ele toca com esses dedos, né? E desenvolveu aí, eu não sei tocar esse troço, né? De jeito nenhum. Mas ele desenvolveu bem, então eu mandei fazer esse instrumento para ele, e ele ficou doido aí, e ele está trabalhando com ele de vez em quando. É. E aí nasceu esse baixo acústico que eles chamam mariachi. Mariachi. Baixo acústico mariachi. Ô Dino, você chegou a tocar com o Garoto? E gravei muito com Gravou ele, muito com o Garoto. gravei muito com o Garoto, gravei músicas de autoria dele, como foi o caso do Quatrocentão, São Paulo Quatrocentão, São Paulo não, São Paulo Quatrocentão, São Paulo Quatrocentão. Eu gravava muito com ele, gravei muito com ele, Carmen Miranda, a gente gravava junto, gravei com ele como solista, que ele gravou uma ocasião de bandolim, entende? Gravou, fez um disco e ele chamava a gente também para trabalhar. Ele gostava do violão tenor também, né? E ele tocava demais violão tenor. O instrumento dele que ele gostava mesmo era violão tenor. Só que eu gostava mais dele tocando violão de 6 cordas. Ele era realmente um bom violonista? Compositor, violonista, era tudo. Do melhor que houve até hoje. Mas já visto que todo mundo hoje procura fazer o que o Garoto fazia, né? O Zé Menezes mesmo toca estilo assim, Garoto, entende? Você pede o Zé Menezes e diz, Zé, toca aí uma música aí de Garoto. Você vai ouvir aquilo e vai ver, fecha os olhos e você vai ver o Garoto de violão na mão. Você chegou a trabalhar com o Radamés? Trabalhei algumas vezes, arranjo dele, com o Jacó mesmo. Discos do Jacó, que foi gravado com orquestra, e eu tomei parte. Você tomou parte naqueles 70 anos do Pixinga? Lá no Também na televisão, e você estava. Você estava lá? Fala um pouco do desenvolvimento, do seu desenvolvimento, digamos assim, no meio musical, desde quando você começou como profissional até hoje. Quais as fases mais interessantes, do ponto de vista de ganho,
como profissional e do ponto de vista de qualidade artística, de movimento musical? Olha, isso é muita coisa para falar, sabe, Nelson? Eu peguei uma fase meio ruim, foi no tempo do Iê, né? Porque depois que eu entrei para o meio musical e comecei a fazer as minhas coisas, as minhas harmonias e os meus baixos, todo mundo passou a gostar muito de mim, todo mundo me chamava. E eu sempre ganhei muito, mas ganhei muito dinheiro mesmo. Entende? Então, aí veio a fase do Iê, que foi uma coisa... Aí ninguém mais queria saber de música, de choro, ninguém queria saber mais de canções, de seresta, nem de samba, não queria saber de nada. Então, o que eu tive que fazer? O dinheiro não entrava. E o dinheiro era gasto. Então, eu tinha que botar no lugar daquele que eu tirava para... Então, sabe o que eu fiz? Passei a tocar guitarra elétrica. Sabe lá o que é isso? Fazer bailes, ganhar 50 mil reais por baile, para poder aguentar a barra. Essa foi uma das piores fases. Depois veio a escola de samba, né? Gravando com cavaquinho, depois passaram a botar violão também. Aí voltou tudo como era antes. Entende? Aí passei a trabalhar muito outra vez e graças a Deus estou até aqui, até agora aqui. Trabalhando. Trabalhando, graças a Deus. Apesar da idade, mas ainda me chamam. Haja visto que você sabe que eu estou fazendo o disco com o Banco do Brasil, né? Tá eu, tá o meu irmão, Jorginho, do pandeiro, tá estão os filhos dele, e o Orlando Silveira, orquestrando. E a gente está levando o disco para frente. E vários cantores, como Roberto Silva, Roberto Paiva, e Violeta Cavalcante, Ademildo Fonseca, e por aí afora. E nós estamos ainda trabalhando, graças a Deus. Você gravou recentemente um disco aí com o Rafael Rabelo. Nós fizemos um disquinho, o Rafael sempre foi meu fã, né? Ele diz até que eu fui professor dele, que não é verdade. Não, ele já me falou isso. Pois é, mas não é verdade. Ele pode ter aprendido alguma coisa comigo, mas através de discos. Porque ele sempre também gostou da maneira em que todos, né, como todos gostaram, desde que eu estou até hoje, gostaram da maneira em que eu toco, e ele também foi um desses. Então passou a comprar discos e procurar fazer aquilo que ele ouvia eu fazer no disco. Realmente não deixa de ser um aprendizado, né? Mas propriamente dito assim, de mano a mano, eu nunca fui professor dele, apenas indicava alguma coisa e tal. Ele vinha às vezes aqui na minha casa, ouvia algumas músicas que eu tinha gravado com o Jacó, e eu explicava a ele como tinha sido feito e tal, e por aí afora. Mas ele diz que eu fui professor dele, mas não é verdade. Que muito me honra isso, né? Poxa, ser professor de um homem de um homem que toca da maneira que ele toca, muito me honra, mas não é verdade. E essa gravação, esse disco, você e ele somente? Ele chegou perto de mim e disse: Dino, eu estou com vontade de fazer um trabalho lá no Meridiano, mas eu queria fazer diferente, porque tocar sozinho eu tenho tocado. Mas eu queria botar você, porque inclusive o pessoal também reclama, diz que você quase não aparece e tal, e eu gostaria de colocar você junto comigo. Você topa? Eu disse: bom, topo. Tem um tutuzinho para nós? Ele disse: claro, nós não vamos trabalhar de graça. Eu disse: então topo. Agora tem uma coisa, a gente tem que passar as músicas que você vai tocar. Ele disse: não, isso a gente vai fazer. Então ele passou a vir aqui na minha casa umas 2 ou 3 vezes na semana, e nós ensaiamos um repertório para fazer o show no Meridiano. E aí nós estreamos, por sinal foi muito bom, casa cheia, e numa dessas vezes foi lá um alemão, o nome dele é Peter. Então ele assistiu e gostou do show. E aí veio falar comigo e com o Rafael, se a gente topava fazer um disco ao vivo, aquele show que a gente estava fazendo. Aí eu olhei para o Rafael também olhou e disse: o que você acha, Dino? Quer topar? Ele disse: topa. Então tá resolvido. Aí o Peter trouxe o contrato
e disse, bom, eu vou fazer aqui com as máquinas aqui, vou trazer as máquinas e a gente faz aqui ao vivo o show. Depois a gente bota o disco na rua. E aí a gente acertou lá uns pormenores e tal. Assinamos o contrato e tudo. Ele aí botou as máquinas lá e gravou, foi pro estúdio, ouviu e não gostou. Aí voltou lá, assistiu o show outra vez e foi lá falar conosco. Disse, olha, eu não gostei do som da acústica daqui do palco. Eu achava melhor a gente fazer isso dentro do estúdio. Vocês topam? Aí o Rafael disse, realmente fica melhor, a gente para quando é raio e tal, é bem melhor. Eu disse, realmente fica bom. Você quer fazer? Ele disse, faço. Para mim é melhor também, porque a gente apura mais. Eu digo, então vamos fazer. E aí fizemos esse disco, que está escrito lá na capa. Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas. E o disco está aí rodando. Segurança, um instantinho, não. Mais 2 músicas. Tocar 2 músicas, eu não sou solista, rapaz. Eu quero, assim, uma música. Eu já não mostrei o violão de 7 cordas, como é? Falar do época de ouro hoje também, não sei se... Precisa. Não, viu? Eu sei. Dino, o que você acha da profissão de músico? Olha, eu acho formidável, porque foi a profissão que eu levei a sério e que eu tenho 57 anos nela. Então, se fosse ruim, eu não estava há muito tempo nela, entende? Profissão de música. Então, eu acho que música é o máximo. É uma coisa que você fazendo com gosto, você vive toda a vida dentro dessa profissão. Então, eu acho que música é o melhor para mim. E por que, então, você exigiu do Dininho um canudo? Com medo do que poderá vir, né? Conforme já está acontecendo, né? Você está vendo aí, as coisas não estão muito boas para a nossa música. Eu exigi para que ele tivesse uma segurança. No caso de falhar esse tipo de música que a gente toca hoje, porque estão vindo outras músicas aí, se bem que ele está se adaptando a todas elas, né? Mas eu realmente, na hora, eu fiquei com medo, porque previ que poderia acontecer. Então eu quis me segurar. A mim só não, a ele também, para que ele tivesse uma base para desenvolver em outro setor qualquer. Então eu exigi que ele me desse esse canudinho, para ele ficar, para mim ficar tranquilo, eu principalmente, porque a gente na velhice quer tranquilidade, né? E quer segurança para o filho. Certo. E foi o que eu fiz. E o Época de Ouro? Fala um pouco sobre o Época de Ouro para a gente. O Época de Ouro, como eu disse anteriormente, eu gravava já com o Jacó, e gravava eu e o conjunto todo, conforme eu falei. Mas o Jacó queria fazer o conjunto dele, porque ele tocava na Rádio Mauá, se não me engano, com o conjunto dele, se não me engano, tinha o nome de César, conjunto de César, que é o pai do Paulinho, você sabe. Então ele queria fazer o conjunto dele e botar o nome de Época de Ouro. Então, como eu falei anteriormente, ele veio me chamar e eu falei que primeiro ele teria que falar com o Canhoto e tal. E ele foi falar com o Canhoto abriu mão. Ele então aí formou o conjunto Época de Ouro, que por sinal isso foi feito em 1900, se não me falha a memória, 1964, 63, por aí. Aí ele formou o conjunto dele, porque ele queria um violão de 7 cordas no conjunto dele. E ele não tinha, ele só tinha 2 violonistas, que era o Carlinhos, ou por outra, na época, se não me engano, era o Gessé Silva e o César. E ele queria um violão de 7 cordas e me chamou para colocar no conjunto. Aí já era o Carlinhos. Aí e hoje, entrei. o Época de Ouro hoje? O Época de Ouro hoje já não é aquele Época de Ouro que era, né? Já não é mais de ouro. Já não é de ouro. Isso eu, na minha concepção. Porque, inclusive, eu já larguei o conjunto, já deixei o conjunto, porque estava trabalhando muito, mas muito mesmo. Eu ensaiava todo mundo. O conjunto estava tocando arranjos, feito pelo Orlando, e às vezes apontamento meu, entende?
E era muita coisa. Eu tinha que passar a parte de cada um, os baixos obrigatórios para fazer aquelas terças, entende? Então, eu tinha que passar a primeira parte deles. Quando vinha arranjo do Orlando, eu estudava, eu ia ver o que estava escrito no primeiro violão e decorava, ou então ia passando para eles e eles decoravam. E o segundo violão a mesma coisa, entende? E quando chegava na hora de eu tocar o terceiro violão, que era o 7 cordas, eu aí me enroscava todo, entende? Porque não dava tempo, não dava tempo de eu estudar a minha parte e tal. E era um problema danado. E muito serviço, sabe? Quando a gente chegava a fazer um show, porque você sabe, conjunto sempre são muitas pessoas e o dinheiro é pouco, entende? Então, quando a gente chega a fazer um show que eles topam a pagar aquilo que a gente acha que merece, que eles nunca pagam o que a gente merece, mas pelo menos se aproxima. Quando a gente chegava a fazer um show, eu já tinha gasto mais do que eu ia ganhar. Ou seja, ensaiando, entende? Vai para lá e para cá, gasolina, entende? Fazendo os apontamentos. Fazendo os apontamentos. Bom, mas os apontamentos não era o caso, porque eu fazia aquilo de coração, com muito gosto. Pior era a gasolina que eu gastava. Ia ensaiar em Niterói, sabe lá o que é isso? Vai e vem 2 vezes por semana. Deixar de dar aula aos meus alunos, que pagam adiantadamente. Isso eu achei que não podia. E depois eu também estava me sentindo cansado. Eu digo, não, eu vou dar um basta nisso, porque não estou aguentando. É muita coisa, entende? E outra coisa, chegava na hora de receber o cachê, recebia todo mundo igual, entende? Aí eu dizia, não, peraí, não compensa o trabalho que eu tive, não compensa o trabalho, o tempo que eu perco, e não compensa a perda dos meus alunos de aula. Aí resolvi sair. Meu irmão não gostou muito, não, mas eu disse, ó, tem paciência, Jorge, você pega outro violonista. Ele disse para mim, você sabe que o conjunto é você? Eu digo, não, negativo, o conjunto não sou eu sou uma das peças. Ah, mas você é a peça principal. Eu disse, bom, até acredito que seja, mas você treinando um outro que toque bem, ele vai ser também a peça principal. Porque ninguém é substituível nesse mundo, não. Vai um e vem outro. Disse, não, mas eu queria você. Eu digo, não, mas tem paciência, você vai me desculpar, mas eu não estou aguentando mais. É muita idade para fazer o que eu estou fazendo. Como eu disse, eu nasci em 1918, estou com 74 nas costas. 74. Não, senhora, 70. Eu sou de 18, 92, 74. Mas com 74 anos ainda na ativa, é uma coisa muito Graças bonita. a Deus. Isso me sinto orgulhoso, muito feliz, me gratifica muito. Bom, nós vamos encerrar o nosso papo aqui com o amigo Dino Sete Cordas. Vamos pedir a ele para fazer umas baixarias e enquanto nós vamos fazer o nosso encerramento, Vamos ver se você, pelos baixos que eu vou fazer, se você conhece essa música. É uma música de Pixinguinha. Só não posso solar porque eu vou fazer o que você quer, não posso solar. Tá muito da cara. Eu queria agradecer ao Dino a gentileza dessa entrevista, a tudo que ele fez pela música brasileira, no ensino, como instrumentista e como amigo. Obrigado, quem agradece sou eu. Nós estamos aí quando você quiser. Precisar saber de alguma coisa que porventura você não saiba, que eu acho que é muito difícil. O que mais tem. Obrigado, Dino. Aí mais, olha aí.